Olha, pessoal, os trabalhos serão retomados a partir de agora. Estamos faltando ali 5 minutos para as 4 horas. Já registramos aqui na Câmara o depoente desta tarde. Está sendo também convidado para depor nesta CPI o ex-presidente do Limoprev, o primeiro, né, desde que foi criado, que é Zé Quirino, que também é ex-prefeito de Limoeiro, é ex-vereador nessa casa e passou também pela gerência do Limoprev assim que ele foi fundado na administração do ex-prefeito Ricardo Teobaldo. A primeira depoente desta tarde, que era Hilda Hipólito, ela não compareceu pelas dificuldades de logística, vinha de Caruaru e aí não conseguiu combustível. Também sabemos que tem bloqueios na P95, mas Zé Quirino já está presente e exatamente às 16 horas, dentro de 5 minutos, começa, portanto, o depoimento. Nesse momento, o presidente da CPI, doutor Zé Higino, dá início aos trabalhos desta tarde, que você vai acompanhar ao vivo aqui na Web TV É Notícia, em rede também, com a TV Folha de Limoeiro, que está presente aqui nesta tarde também, o Jair Ferreira. Cumprimentando ao Everton Cristiano e também ao Júnior Silva, nos trabalhos técnicos e nessa transmissão ao vivo, nesta tarde de terça-feira, aqui na Câmara de Vereadores de Limoeiro. Nesse momento, está começando os trabalhos, nós vamos ouvir o presidente da casa. Está acertado para sexta-feira. Gostaria de convidar o Dr. Márcio para fazer sentar aqui próximo, por já ter sido convidado pela comissão dele participar. Pode ter. Gostaria de convidar o ex-prefeito José Xavier Quirino. Comparecem nessa reunião também, além dos vereadores que integram a comissão, doutor Zé Higino, presidente, Batalha e Ronaldo, membros, Daniel do Mercadinho, vice-presidente, e também o Marcos Sérgio como relator. Também estão no plenário os vereadores Osmo Albuquerque, Marquinhos Paz, vereador Beto de Washington e também doutor Luiz Antônio. O Zé Quirino, nesse momento, você vê aí na Web TV, cumprimenta os vereadores e vai se dirigir ao trabalho ali na mesa ao meio, onde sempre acontece o secretariado das reuniões. Nessa CPI, o trabalho esse local ficou destinado para as pessoas que estão depondo. Então, é o único que vai depor nessa tarde e os trabalhos vão começar. Cultural Web TV ao vivo e TV Folha Web em rede conosco nessa transmissão exclusiva. Gostaria de convidar, registrando também que todo esse trabalho de digitação para sentar aqui nas cadeiras, junto através aqui do ao nosso grande vereador amigo de velhas datas, o Nelson Revoredo. O comerciante Jeová Santiago, convidar para sentar aqui próximo ao professor Marco. Vamos iniciar senhor José Xavier Quirino.
Primeiramente, queremos agradecer em nome da comissão o comparecimento, da presença, porque, como eu estou colocando para todos os que vêm aqui prestar algum esclarecimento, tirar nossas dúvidas, quero deixar bem claro que as pessoas que estão sendo convidadas pela CPI são pessoas que vêm ajudar as informações para que possamos fazer o levantamento da real situação financeira da Previdência Municipal, e cada pessoa que está vindo aqui porque participou de alguma forma de um órgão que está ligado à Limoprev, ou seja, os gestores previdenciários, todos serão convidados a prestar depoimento, o secretário de administração de cada gestão, o secretário de finanças de cada gestão, o secretário de saúde por comandar o fundo de saúde, o secretário de ação social, porque tem um fundo social que foi criado em 96 também, a autarquia de ensino, a FACAL, onde também vai ser convidado os gestores, como também o gestor da Faculdade de Direito, e também pessoas ligadas à Câmara Municipal, porque também são todos esses órgãos que contribuíram à Limoprev. E por essa questão, todos estão sendo convidados para prestar esclarecimentos e deixar bem claro que não significa de envolvimento em nenhuma irregularidade, e sim estamos convidando a todos para que possamos saber, juntar com as informações que temos contábeis de documentos, mas também com as informações através da ouvida dessas pessoas. Quero agradecer a sua presença, em nome da comissão, da CPI, da Limoprev, sua presença para tirar algumas dúvidas e esclarecimentos que ficaram em aberto, pessoas que ouviram, já ouviram aqui, já traz informações e vai formando assim as perguntas a todos aqueles que estão sendo convidados a prestar algum esclarecimento. Sr. José Xavier Quirino, eu gostaria inicialmente de saber, para ficar registrado, eu vou pedir para assim, pausado, porque tem alguém datilografando para dar tempo pegar a sua ouvida. Não, como eu disse já aos outros, além de estar datilografando, tendo que pegar, mas está sendo gravado, não tem perigo de ninguém criar nenhuma situação, nem botar mais de que está sendo já gravado e gravado em 2 locais, e foi até bom que hoje pela manhã faltou energia, e a gente perdeu uma, a outra segurou, porque estava na bateria. Então, bem, aquele ditado, quem tem um, tem nenhum, quem tem 2, tem um. Então, pode ficar tranquilo que vai ficar tudo documentado e estará à sua disposição. Inicialmente, quando foi que começou a ser o gestor da Limoprev, e o início, se eu acho que foi da criação, mas gostaria que esclarecesse. Senhor presidente, demais componentes desta honrosa comissão, vereadores aqui presentes, amigos, imprensa, meus senhores e minhas senhoras. Nós tivemos a honra de ver nascer o Limoeiro Prev. Teve uma reunião prévia na criação do Limoeiro Prev aqui nesta casa. E eu tive a honra de ser convidado para vir assistir esta reunião. E não sabia tal surpresa o que ia acontecer. E ao começar os debates, aqui tem vários vereadores da época, o nosso amigo Daniel e outros mais, o Austin, estavam presentes, e começou aprova e não aprova o Limoeiro Prévio, a casa cheia dos funcionários que exigiam do prefeito presente naquela reunião que
dissesse quem seria o gestor do Limoeiro Prévio. Eu, fazendo parte na Assembleia com os funcionários, vim a convite, tive a surpresa de que o prefeito disse: o gestor do Limoeiro Prévio vai ser o ex-prefeito Quirino. Fiquei surpreso com o fato e me levantei e disse: não vou aceitar uma coisa dessa que eu não sei nem o que é que estão. Aí os funcionários pediram que eu aceitasse, os vereadores, etc. E nessa maneira foi criado o Limoeiro Prévio. E eu fiz uma exigência à Câmara, ao prefeito e a todos que estavam presentes, de que o Limoeiro Prévio eu ia administrar e não ser ouvido por A ou B para fazer aquilo que deveria ser feito como deveria ser feito. E começamos. No dia 13 de setembro, Limoeiro Prévio foi aprovado por esta Câmara. E nós recebemos justamente a nossa nomeação para presidente, para gestor, através, depois de todo legalizado, o estatuto, etc., Web TV Notícia, pela portaria vivo, 333 barra na transmissão 2011, da CPI da Limoprévio. Pelo senhor prefeito, fui nomeado justamente para ser o gestor do Limoeiro Prévio. E aí começamos a caminhada. Passou mais ou menos os dias últimos de outubro. Começamos em novembro e observamos que estava muito devagar pelo poder público a montagem em um determinado lugar do Limoeiro Prévio. Então eu tomei a iniciativa. A essas alturas o Limoeiro Prévio já estava recebendo os seus frutos da arrecadação da arrecadação da prefeitura, dos funcionários da prefeitura, da Câmara de Vereadores e os funcionários desta Câmara e da FACAL, a parte da FACAL e dos funcionários da FACAL. Vimos que já se podia caminhar com os próprios pés. E alugamos a casa onde hoje é, na rua Santa Cruz, propriedade do senhor Eduardo Rocha, e lá fizemos reforma e montamos toda a estrutura da nossa Limoeiro Prévio. Um instante, senhor presidente. Esse é o primeiro gestor do Limoprévio, Zé Quirino, que faz o seu depoimento nesta tarde de terça-feira, primeiro dia de depoimento. Ele tira ali alguns documentos e mostra aos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito. E vai prosseguir. E ao inaugurar o depoimento, a sede, não ficou devendo nada a ninguém. Os móveis não foram comprados pela prefeitura. A reforma desta casa não foi feita pela prefeitura, e sim pelo próprio Limoeiro Prévio. Móveis que tem lá são do Limoeiro Prévio. E começou a entrar o dinheiro e nós fomos paulatinamente aplicando na Caixa Econômica e rendendo um dinheirinho.
E começou a aparecer os primeiros funcionários a se aposentar. E nós fomos aposentando. Exigi do prefeito que me desse um funcionário que conhecia perfeitamente toda a vida dos funcionários da prefeitura, o senhor José Carlos, que é um homem de bem. E ele ficou única e exclusivamente responsável pela aposentadoria, a preparação da documentação para a aposentadoria dos funcionários da Prefeitura Municipal do Limoeiro. Para me auxiliar no departamento jurídico, desde a sua criação na preparação dos estatutos, nós tivemos o doutor Eduardo Cordeiro, advogado de alta linha. E, como contadora, a doutora Hilda Hipólito. Essas duas pessoas me ajudaram bastante nesta organização. Eu, como também contador, sabendo como deve ser processado o trabalho contábil de uma empresa, que não resta a menor dúvida, Limoeiro Prévio é uma empresa. Uma empresa de personalidade jurídica e como empresa tem que ser administrada. E nós começamos a nossa luta desta maneira. E começamos, abrimos todas as contas exigidas pelo Tribunal de Contas junto à Caixa Econômica Federal, e esta fez com que o movimento bancário do Limoeiro Prévio tivesse uma prosperidade. E vimos aqueles tipos de financiamento que daria maior resultado para a nossa causa, e dessa maneira fizemos. A parte contábil tinha um período para me entregar a documentação necessária para o meu estudo e meu análise, como seja as folhas de pagamento daqueles que estavam sendo aposentados, o trabalho contábil junto à Caixa Econômica Federal, com a apresentação todo de 15 em 15 dias de todos os borderões de aplicação e saldos que existiam. Quando havia um problema, eu estava ali. Por que houve isso assim? Quem mandou fazer essa transferência de uma conta para outra? Não, prefeito, porque essa conta aqui estava dando mais rendimento do que a outra. Então, era feito. Mas eu tomando conhecimento e observando tudinho. Todos os cheques tinham que casar com a folha de cada funcionário ou aposentado que iria receber. E desta maneira nós fizemos com que o nosso Limoeiro Prévio fosse crescendo e tendo sua rentabilidade. Para os senhores terem uma ideia, eu tenho aqui alguns, não juntei todos, guardei alguns balancetes, saldos bancários das contas, como
por exemplo, senhores, aqui eu tenho um saldo no dia, para os senhores terem uma ideia, no dia 18 de outubro de 2012, nós estávamos já com 3.393.000. Está aqui. Se os senhores precisarem, nós... 3.393.998,04. Está aqui. Os senhores querem ver? Estude aí, depois você me devolve. Bem, os senhores podem observar que a coisa, isso em aplicações, fora os dinheiros que estavam em caixa para efetivar os pagamentos dos aposentados e das despesas que a casa tinha. Pagamentos de advogado, pagamentos do contador, pagamentos de Zé Carlos, pagamentos, alocação do prédio, água, energia, telefone, tudo isso pago pelo limoeiro prévio. Não ia nada para a prefeitura pagar. Quero dizer isso, ser bem claro. E nós tocamos sim, outra coisa bem interessante. Os funcionários que estavam aposentados pela Previdência Social, esses descobrimos através do nosso advogado, doutor Eduardo, fomos à Previdência, e eles disseram que esses aposentados passariam a receber no limoeiro prévio. Eu digo muito bem. Agora vocês vão repassar ex-gestor do Limoprev de Limoeiro na sua fundação, que está depondo nesse momento na Câmara de Vereadores, na CPI da Limoprev. Para o limoeiro prévio. Web TV é notícia ao vivo, em rede conosco, a TV Folha Web. De valores para o limoeiro prévio. E dessa maneira nós fomos levando o limoeiro prévio. Nós observamos que um período um pouco crítico, a prefeitura não repassou uns meses. Mas por não ter repassado, eu não ia ficar descoberto. Então solicitei que a prefeitura confessasse o débito e parcelasse. Dessa maneira foi feito. A prefeitura fez o parcelamento e começou a recolher as parcelas. Isso de acordo com entendimento ao Tribunal de Contas, à Previdência Social e o Ministério Público através da ouvidoria. Dessa maneira nós fomos tirando a nossa etapa, deixando o limoeiro prévio em devida ordem. Precisando ir ao Recife numa viagem de negócios, dos meus negócios, no ano 2013, ao chegar, encontrei minha esposa um pouco preocupada e perguntei por quê. Ela me disse que o senhor prefeito, na época, Ricardo Teobaldo, teve na nosso estabelecimento comercial e disse que
tinha um grande problema. Não poderia a minha pessoa, José Xavier Quirino, e meu filho, André Luiz de Melo Quirino, fazer parte na prefeitura. Eu como gestor e ele como um secretário. Que tinha que deixar o cargo. E sugeria que fosse André deixar o cargo. E minha esposa disse na hora, conhecendo Quirino como é, ele irá sair e deixar André. E dessa maneira, quando ela terminou de me explicar o caso todo, que era questão da lei de responsabilidade fiscal, etc., então eu tive que tomar um pouco de café e fui para o escritório e redigi a minha carta de renúncia. Aqui está, no dia 10 de junho de 2013, botei o seguinte: excelentíssimo senhor prefeito Ricardo Teobaldo Cavalcante, ciente que vossa excelência, no atual momento, necessita de plena liberdade de ação para repensar a composição da administração municipal, venho, por meio desta, colocar à disposição o cargo de gestor do Limoeiro Prévio. Agradeço a confiança e reforço que em nenhum momento deixarei de trabalhar para que nosso município seja cada vez melhor, mais dinâmico, empreendedor e exemplo para nosso Estado. Atenciosamente, José Xavier Quirino, gestor do Limoeiro Prévio. Entreguei, ficou apreensivo quando leu, eu disse, não. Mas antes eu procurei ver se Limoeiro Prévio devia alguma coisa, se Limoeiro Prévio, como estava na Caixa Econômica, e tínhamos lá mais ou menos 7 milhões, mais ou menos 7 milhões e alguma coisa de investimento. E na minha saída, 7 milhões de investimento. Mais algo, em 2013, em junho de 2013. Diga. No dia 10 de junho eu pedi, certo? No mês de junho, tínhamos isso lá na Caixa Econômica, certo? Então, a minha documentação foi toda para o Tribunal de Contas. Foram feitas um levantamento pelo Ministério do Trabalho, que viu que todo o Limoeiro estava devidamente organizado. A Previdência Social também teve, nesse período nosso, sua atenção ao Limoeiro Prévio, e o Tribunal de Contas também veio observar todo o trabalho executado neste período. E visto é que nós temos aqui o Tribunal de Contas aprovando as nossas contas. Eu acredito que os senhores já conseguiram do Tribunal de Contas este trabalho. Temos aqui o que chama-se o auditor, etc, etc. Que ano, exercício de que ano aí? Foi até o dia... É porque cada ano tem uma prestação. Tem. Aí essa prestação é de que ano? A prestação até 11 de junho de 2013, quando eu saí. E depois começou até 31 de 12 de 2013,
Veja aí. E aqui está o... Zé Quirino vai à mesa mostrar documento ao presidente da comissão. O relator. E continua depondo. Estamos às 4h mais 25 minutos. A Web TV Notícia, ao vivo, na transmissão 2013, dos depoimentos da CPI da Limoprev. E as demais foram todas em rede conosco, aprovadas a TV Folha Web. Os senhores querem tomar alguma... Aí, tá aí. A documentação sendo analisada pelos integrantes da comissão. E a gente lembra que todas as reportagens desse primeiro dia você acompanha amanhã cedinho no 96 Notícias, na Cultural FM, a partir das 6 horas da manhã. Comissão analisando a documentação mostrada. Tá, quer ver alguma coisa? Pelo ex-gestor do Limoprev. Quer ver, companheiro? José Xavier Quirino. Querem ver? Querem tomar? Senhores querem tomar algum comunicado aqui? Quer, senhor? Dê uma olhada. Relator Marcos Sérgio vai olhando o documento. Lembramos que amanhã teremos um dia inteiro também de depoimentos, manhã e tarde. Os depoimentos acontecendo aqui na Câmara de Vereadores, mas 7 pessoas serão ouvidas manhã e tarde desta quarta-feira. Esta é a CPI da Limoprev. O irmão quer tirar alguma coisa? Tá. Posso levar para lá? Ah, ótimo. Então, tire isso aqui e quer também tirar desse aqui? Ele deixa os documentos à disposição dos integrantes da CPI para que sejam tiradas cópias. Web TV a notícia, ao vivo, da Câmara de Vereadores. Nós queremos abraçar também os nossos telespectadores da TV Folha Web do Jair Ferreira, que também acompanham conosco. Então eu estou ao inteiro dispor dos senhores e das senhoras. Vamos começar a fazer algumas perguntas. Uma das questões levantadas nas investigações foi que, não no seu período de gestão, mas posterior, foi extraviado um livro-ata. Que esse livro-ata justamente é onde estava as atas do seu período e talvez um ano do período da professora Virgínia. Para tirar algumas dúvidas nossas, nesse livro-ata, eu não sei quantas atas, se tinha atas de reuniões do Conselho. Sabemos que começou no dia 13 de setembro de 2011 e saiu em junho de 2013. Então, praticamente quase 2 anos à frente do Limoprev. Saber se nesse livro-ata que existia, que foi extraviado, houve alguma reunião do Conselho no seu período de gestão? Perfeitamente, presidente. Todo mês eu exigia que os conselhos estivessem em reunião para saber o que entrou, o que saiu, quantos aposentados tiveram e a movimentação dessa organização, que não é minha, não é sua, não é de todos nós. Pertence aos funcionários de Limoeiro. Então, todo mês o conselho se reunia. E temos até aqui, por exemplo, temos a relação dos conselheiros da época, etc. Então, todo mês tinha uma ata, era feito a ata, assinado por todos. Este livro foi feito, tem a ata de fundação, tem a ata de fundação da instalação da sede, e assim sucessivamente. Tudo era documentado. Podemos informar se
além que teria estar ata, deveria estar no livro de ata. Mas se existir alguma cópia dessas atas em algum lugar, ou em seu poder, ou em outro... Não, no meu poder nada. Documentos do... Óbvio, falando de cópias. Né? Sei, Limoeiro Prévio tinha sua sede, tinha seus arquivos, toda a documentação era feita e jogada nesses arquivos. Como também toda a documentação de prestação de contas ou esses saldos bancários, etc., se mandava para a Previdência, para o INPS. Eu acredito que a Câmara de Vereadores recebeu os boletins, etc. A FACAL também recebeu, porque se é uma organização que tem um tripé, então é necessário que cada parte desse tripé tenha conhecimento dos seus fatos. Naquela ocasião existia também os fundos, né, de saúde. Fundo de saúde, foi criado o Fundo de Saúde para justamente evitar determinadas fraudes de doença na Previdência Social. Aí, no caso, era contribuir uma folha à parte, o Fundo de Saúde. Não. O médico vinha todo mês. Não, mas estou falando da Secretaria de Saúde, não tem uma fundação que... Não, essa fazia parte da Prefeitura. Os funcionários recolhiam pela Prefeitura. A Secretaria no nosso movimento não fazia parte da contribuição. As contribuições eram feitas através da Prefeitura, porque era uma secretaria da Prefeitura. Não era um órgão como a Câmara de Vereadores. Mas o tivemos hoje pela manhã o secretário de Administração, e ele colocou que a Secretaria de Saúde tinha um CNPJ à parte, e que a contabilidade do pessoal lá era eles que faziam, mas era à parte. Por isso que eu fiz a pergunta, para você entender. Nunca. Na minha época, a Secretaria de Saúde, eu desconhecia nessa época que ela tivesse um CNPJ, uma organização, mas isso era feito através da Prefeitura. Não, ele disse que quem fazia era a estrutura da Prefeitura. Da Prefeitura. Mas era a parte. Tanto que no levantamento contábil nós temos débito da Fundação e tem o débito da Prefeitura. Bom, só se é agora, mas na minha época não teve assim não. Não teve esse movimento não, senhor presidente. O senhor entendeu o que eu disse? Entendi. Tudinho direitinho? Quer dizer que o livro de ata... livro de ata... Quando estava lá, existia esse livro de ata. Existia? Quando você saiu, que entregou esse livro de ata. Claro, tudinho. Entregamos tudinho, com toda a documentação elaborada, prontinha, tudo direitinho. E que eu entendi... Web TV é notícia e Cultural FM na cobertura dos depoimentos da CPI da Limoprev. Em rede conosco, a TV Web Folha de Limoeiro. De cobrar perfeitamente através de documentos. Porque, senhor presidente, os estatutos do Limoeiro Prévio é bem claro. O gestor, ao atrasar um recolhimento, seja da Prefeitura, da Câmara ou da faculdade, o gestor pode solicitar do governo federal a suspensão do recolhimento dos subsídios federais para cobrir a contribuição da Limoeiro Prévio, sob pena de a Prefeitura não poder tirar certidões, etc., se não fizesse o parcelamento. Mas essa foi 2 meses ou 3, e eu tive o movimento, né, de ir e dizer quero, sob pena de se sustar as verbas federais.
E isso foi feito. No meu mandato não ficou a prefeitura sem pagar os seus compromissos. Pagando, o senhor está entendendo, através dos parcelamentos. Esse foi feito o parcelamento e enquanto nós estávamos lá, estava sendo honrado. A prefeitura pagava o mês vigente e mais a parcela do débito feito. Gostaria de uma dúvida que nós temos na comissão a respeito dos repasses, seja da prefeitura, ou da FACAL, ou da Câmara, os valores que eram repassados para o fundo, como recolhidos, seja da parte patronal, ou seja da parte dos empregados. Como era que o fundo fiscalizava esse repasse para saber se esse repasse estava correto, os valores? Nós solicitávamos que a prefeitura, mensalmente, ao repassar a sua parte patronal, mandasse a relação de quantos funcionários e o custo desses funcionários, como a Câmara de Vereadores e a FACAL. Nos anais aqui da casa, deve ter esses relatórios no setor contábil. Acredito que isso tem. Quer dizer que, no caso, a Previdência, ela ficava por satisfeito com os dados fornecidos por ele. Perfeitamente, sempre mandava. E quando tinha uma diferença, vamos saber por quê. Olha, se eu comecei em 2011 para poder acompanhar esta arrecadação, eu tinha que saber o quanto de funcionário tinha para o percentual de X. Já estamos com 35 minutos do depoimento do primeiro gestor do Limoprev de Limoeiras, Zé Quirino. Se não, assim, deve se estender um pouco, seus depoimentos são longos. Poucas perguntas feitas até agora pela comissão, e ele continua falando a contabilidade é bem clara. as perguntas do presidente Zé Gino. Esse mês, Web TV Notícia e o jornalismo da Cultura FM ao vivo, direto da Câmara de Vereadores, acompanhando o depoimento da CPI da Limoprev. Em rede conosco, a TV Folha Limoeiro Web. Veio um rendimento de 1.500, 1.200 funcionários. E os 300, onde é que estavam? Foram todos, morreram todos, aposentou-se todos? A fiscalização era em cima só do mês anterior. Não tinha nenhuma ferramenta de saber se era aquela real. Bom, aí se faltasse, nós íamos nos arquivos da prefeitura, no registro. Tinha quadro de funcionário para fazer esse trabalho ou era ainda muito pequeno? Não, o quadro de funcionário era pequeno. Era Zé Carlos que controlava justamente a entrada dos funcionários, entrada e saída, porque se tinha 1.500 funcionários na ativa, tinha 300, 400 aposentados. Então se ia ver tudo isso, né, doutor? Era só Zé Carlos que fazia esse trabalho? Só Zé Carlos e os contadores, né? Os contadores. Que seja o contador, a contadora Hilda e o advogado doutor Eduardo. Me diga uma coisa, isso também precisava de mão de obra, questão de enviar a parte de folha, enviar através do... Perfeitamente. Tinha um rapaz que fazia isso. Quem era? Porque eu tenho ele aqui. Vou dar o nome. A Web TV Notícia ao vivo, nesta tarde de terça-feira, direto da Câmara de Vereadores. E
Pelo visto, o depoimento agora vai entrar para a questão do José Henrique Barbosa de Barros, que já depois, hoje pela manhã... filho do seu Henrique, um cidadão que mora lá perto do hospital. Temos aqui. Esse menino, o pai nos pediu, muito antes de ser criado, arranjasse um trabalhozinho lá no escritório para ele, essas coisas. E ele teve lá, etc., tudinho. Quando criamos o plano o limoeiro prévio, então o doutor Eduardo estava precisando de um rapaz para correspondência, para levar correspondência no correio, na Caixa Econômica, etc., etc. Então nós colocamos, e o doutor Eduardo ele não foi registrado pelo limoeiro prévio. Foi feito um contratozinho dele com a empresa do doutor Eduardo, e doutor Eduardo passava para trabalhar no limoeiro prévio. Então foi dessa maneira que esse rapaz começou. Agora o trabalho dele é só. Eu não vivia direto lá dentro do limoeiro prévio, eu estava no meu escritório, então precisava de assinar alguns documentos, ofício, etc. Então ele levava para eu assinar. Eu lia, via o que era, para quem era, e fazia isso. Como quando preparava as folhas de pagamento dos aposentados e dos poucos funcionários que trabalhavam no limoeiro prévio, como seja o cheque da contadora, cheque do advogado, cheque do gestor, cheque de Zé Carlos, etc. Então, era preparado lá pela contadora e ia para minhas mãos esse processo todo para eu examinar e assinar. Como também para retirar talões de cheque da Caixa Econômica, ia a requisição para eu assinar 10 talões de cheque, ou 5 talões de cheque, que fossem numerados de 1 a X, e quando voltavam, passavam por minhas mãos para eu conferir aqueles cheques e guardar. Entendeu? Então era dessa maneira que eu trabalhei. Uma pergunta, no caso desse rapaz José Henrique Barbosa de Barros, ele, na realidade, o vínculo dele era com a empresa que prestava serviço à Limoprev. A Limoprev, até o dia em que eu saí. Agora, se depois houve algum controle, uma nomeação, uma coisa ou outra, aí eu não posso... Não foi no seu período. Não foi no meu... Agora me diga uma coisa, mais uma vez eu gostaria de tirar uma dúvida. Qual era a função dele mesmo? Que ele só fazia office boys? Era no meu mando, na minha administração, ele só foi office boy. Ele, ao depor aqui, ele disse que tinha uma função de... O WebTV Cultural, passava o WebTV Notícia ao Vivo. Da Folha, lembrando que o Zé Henrique já prestou depoimento hoje pela manhã aqui na comissão da CPI. Era com ele que fazia isso, eu não sei se... Bom, comigo não foi. Quem fazia isso na sua gestão? Quem fazia era a contadora e doutor Eduardo. Enquanto tinha... A contadora, no caso, é... Hilda Hipólito. Justamente. E o advogado é o Eduardo Cordeiro? Eduardo, sim, justamente. Eu nunca deixei terceiros com senhas, as senhas eram na minha mão, até quando a doutora Hilda precisava de alguma coisa da Caixa, ela me solicitava.
No caso, o doutor Eduardo Cordeiro, ele existia um contrato de prestação de serviço da empresa dele com a Limoprev? Justamente. Ele em nenhum momento ocupou cargo, como por exemplo o de assistente administrativo financeiro, não era ele não? Não, no meu mano não. Quem trabalhava com movimento de caixa, de dinheiro, essas coisas todas, era a contadora. Mas ela prestava serviço através da empresa dela? Não, ou ela era nomeada em algum cargo dentro da Limoprev? Não tinha cargo. Os cargos que tinha Limoeiro Prévio era o gestor e Zé Carlos. Certo. Mas Zé Carlos só fazia processos de aposentadoria. Ele organizava os processos para dar entrada. Ele preparava os processos. Pedia as documentações. As documentações, preparava aquela documentação e encaminhava para os estudos. Então, no seu período, que a gente só pode perguntar no seu período, que depois nós podemos, a função de Zé Carlos era apenas organizar os processos. Os processos, perfeitamente. Que em nenhum momento... Porque, primeiro do que tudo, Zé Carlos é um zero à esquerda em contabilidade, em contador, em informática, entendeu? E muito menos em contabilidade, que ele não entende da coisa. Então, em nenhum momento o Zé Carlos ele teve participação nem na contabilidade, nem no financeiro de pagar e receber. Não. Essas pelo menos coisas, na sua gestão. Na minha gestão, até o dia que eu assinei o pedido de 10 de junho justamente, de 2013. Eu quero dizer, tá, muito obrigado. Eu quero dizer, quem fazia os pagamentos, não resta a menor dúvida, Zé Carlos, o que fazia o próprio esse menino era levar para o senhor. Vamos supor que o senhor tivesse alguma coisa a receber do Limoeiro Prévio, ele levava o seu cheque e o recibo para o senhor assinar e receber o cheque. Isso qualquer um pode fazer, não há problema. Agora, quem assinava o seu cheque para lhe pagar era eu, José Xavier Quirino. E o seu recibo era conferido, se era R$1.000 no cheque, era R$1.000 também no recibo. Então foi dessa maneira que eu fiz. Foi como eu aprendi no colégio Nossa Senhora de Fátima, do saudoso Padre Nicolau, como é que se trabalha com contabilidade. E um caba já velho, não sei quantos anos, levar couro para uma besteira, Deus me livre. Entendeu? Então, ficou claro alguns pontos que é importante, você já falou, mas eu quero confirmar para encerrar. Primeiro, antes de tudo, eu quero pedir desculpa se eu me prolonguei muito, não, se eu, tem o tempo entendeu? todo Se eu passei o mais... momento é esse, não passou não, sempre... Então tá bom, ótimo. Primeiro ponto ficou claro, que o livro de ata da sugestão, que você fez reuniões... Ah, claro. Todo mensal. E onde a lei diz que é em 2 meses, mas você foi além disso. Fazia mensalmente, exigia. Ficou claro que esse livro não saiu, não desapareceu, não foi extraviado na sua gestão. De jeito nenhum. Ficou claro que o Zé Carlos não teve nenhuma participação na sua gestão em contabilidade, em pagamento e em recebimento. Apenas serviço burocrático de organizar os processos. Web TV A Notícia e o jornalismo natural ao vivo na cobertura dos depoimentos da Limoprev. Em rede conosco, a TV Folha Limoeiro Web. Cartão a Zé Henrique, para ele ir para banco, tirar dinheiro, botar dinheiro, de jeito nenhum. Mais uma questão, para encerrar para mim as minhas perguntas. Ficou claro também que o Zé Henrique
Quer, aceito. Quero. Ficou claro que o Zé Henrique não tinha acesso a nenhuma senha em relação... Minha não. Não, ele diz que é referente à folha para não. autorizar algum benefício a algum Não. que requeresse. De Não jeito tinha nenhum. De jeito eu mandar ele pegar uma senha para abrir um computador para olhar isso, não, senhor. Como também, se a contadora fez isso, ela fez por conta própria. Encerrando Não, só. certo. Com o atraso que houve no seu período do repasse pela Prefeitura Limoprev, foi tomadas as providências legais de haver a cobrança, inclusive houve um parcelamento. Perfeitamente. Confirmado isso? Pode procurar ver nos análises que tem o parcelamento da minha época. E que eu exigia o pagamento do mês atual e a parcela e a cota da parcela, do parcelamento. Um segundo que eu estou lendo umas perguntas Pois não. de alguns vereadores, que ver se já foi respondido. Pode fazer quantos queira, presidente. Só uma pergunta aqui que não foi ainda respondida. Diga. Não é minha, mas eu... Pode fazer. Porque o Limoeiro Prev não criou um sistema para fiscalizar os outros fundos de saúde, FACAL. Porque isso não é função do Limoeiro Prev, não. Limoeiro Prev não tem... Fiscalizar o seu repasse. É mais ou menos, já foi feito antes, a gente perguntou se tinha alguma ferramenta de como fiscalizar. E você fiscalizava pela própria folha que vinha. Perfeitamente. Certo. Perfeitamente. Eu vou passar a palavra aos membros da CPI. Quem primeiro? Passar a palavra para o relator Marco Sérgio. Primeiro, dizer que a gente nota... Agora o relator Marco Sérgio fará suas perguntas, né, ao ex-gestor do Limoprev, Zé Quirino. Pela parte do Web TV é notícia ao vivo com jornalismo da Cultural, aqui na Câmara de Vereadores, na cobertura do Limoprev. Algumas coisas foram ditas esta Conosco manhã, em rede a TV Folha, Web Limoeiro. mais para concluir o dia, inclusive, né? Uma das coisas foi com relação ao jovem Zé Henrique, que trabalhou, e pelo que foi dito por ele nesta manhã, nos parecia que ele trabalhava para o senhor durante uns 3 anos, e que mesmo trabalhando para o senhor, ele transitava muito no Limoprev. Ele ficava praticamente no Limoprev, trabalhando no seu escritório privado, e que causou uma certa dúvida aqui com relação a isso, porque ou ele trabalharia no Limoprev ou trabalharia para o senhor. Essa foi uma coisa que foi dita por ele aqui esta manhã. Eu queria que o senhor nos falasse com relação a isso. Esse menino não passou, durante o período que ele viveu por ali, pelo Limoeiro Prev, não passou, eu acho que não passou 6 meses frequentando o meu escritório. Porque ele criou uns certos problemas lá no escritório e que não dava certo. Então ele tinha no trabalho dele lá no Limoeiro Prev, não podia estar em 2 galhos de uma só vez. Ou ele estava lá no Limoeiro Prev, ou porque o Limoeiro Prev não era para estar fechado, era para abrir para os funcionários da prefeitura que estavam se aposentando e ir lá tomar um cafezinho. A casa devia estar sempre limpa, que é uma exigência que eu fazia, de trazer a casa limpa. Quem fazia esse trabalho era o Zé Henrique. Porque nós não tínhamos servente lá. De 15 dias eu mandava lavar, chamava uma pessoa, uma faxineira, e fazia a limpeza, lavava o prédio. Entendeu? Uhum. Mas para varrer, espanar essas coisas todas, arrumar os livros, né, arrumar papel nas gavetas, na prateleira, essas coisas, esse rapaz que fazia.
O senhor sabe quanto ele recebia? O salário mínimo. Doutor Henrique, doutor Eduardo. Ele foi dito por Zé Carlos que o Limoprev tinha o sistema informática e depois foi trocado pela de consultoria. Então, que seria a do doutor Henrique. Como é doutor Eduardo, perdão, como é que procedeu essa troca? Como é que foi feita a escolha da consultoria jurídica? À vista que o doutor Eduardo não era funcionário do Limoprev. Não, nunca foi funcionário do Limoeiro. Ele tinha um contrato de trabalho de advogado no Limoeiro Prev, feito através da prefeitura. Mas depois que eu saí, esse movimento da Folha, eu não sei como ficou, qual foi a organização que ficou fazendo esse trabalho. Na época do senhor, qual era a empresa? Qual era a consultoria? Doutor, não me lembro não. Eu sei bem que era entre Eduardo e Hilda. Eles faziam esse movimento de folhas, e a folha de pagamento no meu época era somente Zé Carlos, doutor Eduardo, Hilda, a minha folha, e nada mais, não tinha funcionários não. Então, agora vinha os processos dos aposentados. Então quem escolhia essa consultoria não era o gestor do Limoprev? Não, quando eu assumi, doutor Eduardo e Hilda já estavam providenciando toda a movimentação do Limoeiro Prev. Certo. Compreendeu? O estatuto, essas coisas todas. Eles se organizavam, porque eles dois são especialistas na preparação desse movimento previdenciário. Então, mesmo modificando a empresa, sistema informática, de consultoria e LexPrev, o Eduardo continuou Claro, continuou. Eu não sei se ele está ainda mais. E ele é quem fazia o pagamento para o Zé Henrique. Era. Quando ele recebia a parte dele, ele pagava a Zé Henrique. Ele pagava o Zé Henrique, que ficava lá no Limoprev. O Zé Henrique era um funcionário de doutor Eduardo. Agora não sei se tinha carteira assinada ou nada, porque eu nunca me meti nisso. Agora eu sei bem que ele tinha um contrato com o doutor Eduardo. Então ele recebia para fazer os serviços. Quando todo dia ele tinha que telefonar para dizer que estava no Limoeiro Prev, etc, etc. Outra pergunta. Está bem claro o que eu expliquei ao senhor? Quem fazia as trocas das contas, por exemplo, o Zé Henrique, aí na gestão seguinte, deixa claro, na sua gestão o Zé Henrique não tinha acesso a nenhuma das contas. Deus me livre, doutor. Não, senhor. Se eu sou responsável por uma coisa, se Vossa Excelência me entrega uma organização de uma coisa, então sou eu que vou responder ao senhor, não vou mandar o colega ali fazer, nem outra pessoa qualquer, não. Então, esse movimento de dinheiro é muito sério, doutor. Ou a pessoa assume no pé da letra, o pinhão na unha, ou se não, meu amigo, tenha paciência, passou para terceiro, acaba com tudo. Então, esse rapaz nunca teve acesso às contas. Se, porventura, ele foi buscar algum extrato, telefonava, olha, eu estou mandando um rapaz aí, fulano de tal, pode mandar por ele a cópia do extrato, viu? A menina da caixa mandava dentro do envelope para ele me entregar. Eu mandava buscar talão, de jeito nenhum, o talão, ou a caixa mandava um office boy da caixa me trazer ou ir buscar, mas mandar a gente buscar, não, senhor. O senhor Zé Carlos tinha acesso às contas?
Não, porque Zé Carlos é uma pessoa que nem movimentar o cartão dele, ele sabe. É bem interessante, não é? Então, foi uma coisa que Zé Carlos nunca, mesmo quando ele trabalhava comigo, quando eu fui prefeito, nunca tinha lá um funcionário, Luiz, não sei se ele está por aí, Luiz. Mas Luiz é quem ia buscar o dinheiro de Zé Carlos na Caixa Econômica com o cartão de Zé Carlos, porque Zé Carlos não tinha paciência, nem sabia movimentar aquelas máquinas. Por incrível que pareça. Agora, entregue documento para ele aposentar uma pessoa com todo o seu histórico, que ele prepara tudo bonitinho. Então, o senhor, mesmo assim, posteriormente ele foi indiciado pelo crime de peculato, ele e o senhor Zé Henrique. Mesmo assim, o senhor acredita na inocência do senhor Zé Carlos pelo conhecimento que tinha na prática por ele? Somente. Muito bem esclarecido. Só, se o senhor não estiver satisfeito, pode perguntar. Satisfeito. Viu? Perfeitamente. Eu só não quero que amanhã diga, não, eu não perguntei porque o homem não quis responder. Não, senhor, eu estou aqui à sua disposição, não só sua, mas de todos aqui, para esclarecer as coisas. Gostaria de passar a palavra para o vereador Ronaldo, que quer fazer algumas perguntas. Boa tarde aqui a todos. Faço das palavras de Sérgio as minhas palavras. Muita segurança, o ex-prefeito Quirino vem respondendo. Muito obrigado. As questões. Hoje de manhã, Quirino, o Henrique esteve aqui prestando seus depoimentos para poder ajudar na CPI. Ele falou que trabalhou no seu escritório durante 3 anos e recebia R$200 semanais e prestava algum serviço no Limoprev. E que só veio ter não sei se a carteira assinada algo desse tipo, no valor de R$1.500 durante 4 meses. Aonde? No Limoprev. No mês de março de abril de 2015, você não fazia parte desse momento. Você não fazia parte já, que era em 2015. Março, abril, maio e junho. Em julho foi quando ele foi afastado. Mas ele alegou aqui, e está constando aqui nos autos, que ele trabalhou durante 3 anos em seu escritório ganhando R$200 semanais. Isso confirma? De jeito nenhum. Ele ia por lá só assim, de tardezinha, quando eu precisava para ele botar um computador para funcionar, uma coisa e outra, mas 3 anos nunca esse rapaz foi meu funcionário, não. Pronto, e também ele também falou aqui nos autos que ele fazia, Zé Carlos preparava as transferências dos aposentados e ele que fazia toda a tramitação. Isso na sua gestão também não acontecia? Não. Se aconteceu na gestão posterior à minha, eu não posso certificar nada. Tá bom, querido, muito obrigado. Disponha. Passa a palavra para o vereador Daniel. Mais uma vez cumprimento a todos e também cumprimento o ex-prefeito Zé Quirino. É uma honra. E também, em nome do presidente e dos demais, agradecemos a sua presença. Doutor Quirino, sobre as movimentações financeiras, as aplicações financeiras, na sua explanação, eu vi que o senhor disse que às vezes tinha trocas e o senhor questionava porque houve a troca. E era um alegado que foi porque ia ter um rendimento melhor. Perfeito. Quem fazia essas trocas? A própria Caixa Econômica, o gerente com os funcionários responsáveis, não era funcionário da prefeitura, nem do Limoeiro Prev. A própria Caixa tinha... A própria Caixa tinha poderes, tem poderes para fazer essas transferências. Essas transferências para onde? Justamente. Por quê? Porque ela fez isso. Que ela pediu autorização a minha pessoa para administrar os fundos, o financiamento.
os investimentos. Porque o Banco do Brasil me chamou e me dava não sei quanto para mim. Entendeu? Para mim. Para eu sair da Caixa Econômica, eu disse, não sou homem dessa qualidade, não. Fico na Caixa Econômica. Porque fiquei na Caixa Econômica e fui lá e disse, olha, ou vocês botam um rendimento suficiente para o fundo, ou senão eu tiro o dinheiro todo daqui e vou para o Banco do Brasil. E eles, não. Aí foi quando o gerente, eu esqueci o nome, disse, ô seu querido, vamos fazer o seguinte, deixa a gente para não estar, porque muitas vezes precisa ser numa hora exata assim que fazer isso, dos investimentos. Então, o senhor prepara aqui esse documento, dando poderes para a gente fazer. Aí eu disse, vamos embora. Chamei o advogado, doutor Eduardo, e ele disse, não, seu querido, pode fazer que não há problema não. Que eu nunca fiz as coisas que não tivesse um respaldo do advogado, porque amanhã o Tribunal de Contas batia em cima, com que cara eu ia enfrentar esse povo? Então, seus questionamentos eram só para ter conhecimentos, e essa transação que a Caixa fazia era para benefício do Limopred. Benefício, e eu acompanhava. Eu dizia, cadê o saldo que foi transferido? Quanto foi que rendeu? Rendeu X. Então, eu ia para a ponta do lápis, fazia os cálculos e via que foi lucro. Compreendeu? Certo, muito bem. Outras perguntas que me chegaram. Como era composto o conselho, na sua época, as pessoas que faziam parte do conselho? Eu só peço um minuto aqui para eu procurar aqui nessa papelama. Conselho Municipal da Previdência. 2 representantes do Poder Executivo e 2 suplentes. 1 representante do Poder Legislativo e 1 suplente. 2 representantes dos servidores e 2 suplentes. E 1 representante dos inativos e 1 suplente. Era composto disso. Agora eu vou dizer o nome deles. Um instante. Que eu tenho aqui tudinho. Porque papel é uma derrota. A gente tem que ter muita calma com ele. Senão ele quer passar a perna por cima. Aqui temos a portaria 371, que criou justamente o Conselho Municipal Previdenciário. Representante do Poder Executivo, membros titulares, Maria da Conceição Muniz, Jânia Claudete Pereira e Pereira, membros suplentes, Edileuza Cabral de Arruda, Juraci Cristóvão Barbosa. Representante do Poder Legislativo, Silvia Vieira de Melo Arruda. Membro suplente, Aldírio Ramos Ferreira Filho. Não, eu tiro uma cópia aqui e dou a ele já. Ah, sim. Então, vá, companheiro, o que é que você deseja? Diga. Como é? Maria da Conceição Muniz, Jânia Claudete Pereira, suplente, Edileuza Cabral de Arruda, certo? Juraci Cristóvão Barbosa de Melo. Representante do Poder Legislativo, Silvia Vieira de Melo Arruda. E o suplente, Aldírio Ramos Ferreira Filho.
Isso no meu tempo, viu, meu doutor? Agora, depois eu não sei. Vou completar a pergunta aí. Essa nomeação desse conselho, qual é o período de validade dele? O período de validade dele, doutor, foi... Deixa eu ver aqui, viu? Só se a gente ler o estatuto todinho. Não, mas você vê, quando foi nomeado, a gente já sabe que é 2 anos. Pronto. Foi no dia 25 de novembro de 2011. Hein? Como é? Foi logo após ter criado. Foi após criar. Foi após a criação. Ah, foi. E em 2011, qual é a data? 25 de novembro de 2011. O fundo foi criado em setembro. Setembro. E em 25 de novembro foi criado o conselho, que tem a durabilidade de 2 anos. Ou seja, você saiu e ele ainda ficou com a tempo deve valendo. ter ficado. Queria confirmar só isso. Durante todo o seu período que teve à frente da Limoprev, era o conselho era esse. Era. Deve ter outro aqui também, deixa eu ver aqui, viu? O conselho, olha aqui, tem outro aqui também, viu? Vamos lá. O conselho instituiu o Conselho Fiscal da Previdência. São 2 conselhos. O Conselho da Previdência. Quer mais alguma coisa, meu querido amigo? Hein? Representante dos aposentados. Representante dos servidores ativos. Edmilson Henrique da Silva Arruda e Valdo Pereira de Araújo. Era o titular e o suplente. O suplente, Paula Luzia de Albuquerque e Josenildo Gomes de Souza. Esses eram os suplentes dos representantes dos servidores ativos. Representante dos servidores inativos. Titular Jorge Barbosa Aragão e Isa Menezes de Arruda. Esse povo nunca deixou de estar presente às reuniões. Entendeu? Nunca. Sempre estavam lá. No dia da reunião chegava tudo. Jorge vinha de Recife. Como Raimundo Nery de Mendonça também fazia parte no conselho. Era nesse conselho aqui de fiscal. Era tu também, era? Conselho não. Não. Aqui tem o Conselho Fiscal da Previdência. A portaria 372. Anota aí. Portaria 372 de 20 de 11. Conselho Fiscal de Previdência. Certo? Vamos lá. Representante dos servidores ativos. Maria Ivone de Albuquerque e José Lucas de Arruda Melo. Suplentes: Maria do Socorro Correia da Silva e Adélia Maria de Albuquerque, lá dos Mendes. Representante dos servidores inativos e pensionistas: Raimundo José de Mendonça, Raimundo Nery. E suplente Maria de Jesus Ferreira. Esse era o Conselho Fiscal de Previdência. Certo? Pronto, eram esses 2 conselhos. Todo mês se reuniu. Os 2 conselhos que você terminou de ler, ele tem a validade por 2 anos. Então, 2 anos. Você saiu e eles ficaram. Foi. Esclarecido, doutor? Muito bem. Outra pergunta. Pois não, meu querido. Em relação às atas. Sim. Todas as reuniões tinham as atas com o conselho? Tinha as atas e assinada por eles, assinada por mim. Essas atas,
ela ficava só no regime de previdência ou ela era encaminhada para alguns órgãos? Não, eu acredito que ficava no livro, né? Se alguém queria, pedia uma cópia, se tirava a cópia e dava. Obrigado. Outra coisa, em relação às aposentadorias dos funcionários. Sim. Na sua época, existia algum entrave? Qual era o tempo que se tinha para aposentar um funcionário? Não tinha entrave, não. Contou, a prefeitura mandava, sair do seu quadro, né? O funcionário fulano de tal, com tantos anos de serviço, etc, etc, já tem tempo de funcionar, de se aposentar. Mandava para o Limoeiro Prévio o dossiê daquele funcionário, e se ia preparar a documentação, as fichas, etc, e mandava para o conselho examinar, mandava para a Previdência Social. A Previdência também tem que dar o seu parecer de aposentadoria, mandava para a junta médica, isso dentro de, no máximo, 45 dias, o funcionário estava recebendo seu dinheirinho. Obrigado. Encerrando, doutor, para fechar, voltando ao assunto das aplicações. Sim. Porque acompanhando esses dias, junto com o presidente e os demais componentes da CPI, foi questionado as modificações das aplicações, né? Que eram feitas mudanças constantemente, e houve muitas mudanças. Mas pelas suas colocações, foi uma coisa acordada com a Caixa Econômica e não tinha nenhum problema em ter essas mudanças. De jeito nenhum. No meu tempo não houve. Não existia um limite de tempo. Fez uma aplicação e tem um prazo para ser transferida para outra melhor. Ela não levava um tempo, não tinha... Não, porque essas aplicações, isso depende muito da Bolsa de Valores, uma série de coisas. Quando uma faixa de aplicações está sendo cotadas no comércio, etc., nos escalões lá, isso aí já passa para outra área. Então, rende mais ou menos, entendeu? Aí então eles... Então não tinha nenhuma... Estamos às 17 horas mais 16 minutos, continua o depoimento de Zé Quirino, chegando quase a 1 hora de depoimento, nesse primeiro dia de ouvidas da CPI da Limoprev. Web TV é notícia e jornalismo da Cultural, ao vivo, direto da Câmara de Vereadores. Em rede conosco, a TV Folha Limoeiro Web. Boa tarde a todos, boa tarde ao povo de Limoeiro que veio nos ouvir. Desde já eu agradeço a sua presença. E como o doutor Zé Gino disse aqui, as pessoas que foram convidadas, nada mais é para nos ajudar, né, doutor? Para nos ajudar, para a gente desvendar tudo o que aconteceu. E, pelo que eu vi aqui, no seu tempo de gestão, né, que foram 2 anos e 9 meses, o senhor chegou a dizer que enviou, né, pedidos de por que tinha diminuído alguma coisa, o senhor falou a respeito de parcelamento, que houve parcelamento. Então, o que eu queria saber, né, a primeira pergunta é se esse parcelamento ele foi concretizado. Porque o que a gente encontrou nos papéis, né, no estudo, é que houve 7 parcelamentos, né, doutor? Então, se começava a pagar, eu vi que você disse que exigia que fosse pago a contribuição do funcionário, mas que também viesse o pagamento da parcela. Mas a gente pôde ver que nesses 7 parcelamentos, que eu quero só a resposta do seu, houve parcelamento que se pagava 1, 2 meses, deixou para lá, depois continuava. Então, talvez por isso que virou essa bola de neve. Mas me referindo aos seus 2 anos e 9 meses, onde o senhor disse que houve esse parcelamento, o senhor se recorda que ele se concretizou, que ele foi pago todo? Eu quero lhe dizer
nobre vereadora, que o meu parcelamento, o meu período, o parcelamento não foi muitos meses, assim, 12 meses, 11 meses, né? Foram poucos meses, entendeu? E eles foram parcelados por N números de meses. Não me lembro, não sei, não tenho aqui isso. Mas o período que eu passei, houve só esse parcelamento. Se houve outros parcelamentos, eu não sei. Eu acredito que depois começaram a parcelar. Por quê? Porque é um direito da empresa fazer os seus parcelamentos. Então, eu quero dizer o seguinte: quando eu via que a coisa estava apertando, eu não ia deixar ninguém bater no meu cangote, não. Eu gritava logo: olha, cadê o dinheiro? Manda o dinheiro para cá. Não, mas então vamos parcelar. Foi o que eu fiz. Parcelou e eu exigia. Já foi feito o recolhimento dos funcionários. A parte dos funcionários foi. A parte patronal também foi. E o parcelamento? Não, vem amanhã. Mande logo que eu estou precisando. Entendeu? Precisando para jogar na caixa, nas aplicações, para render dinheiro. Entendeu como é? Então foi isso. Eu sei dizer isso. Agora, se teve 5, 6, 7 parcelamentos, aí não me consta, não. Certo. Veja bem, a gente pôde acompanhar, e o que eu descobri também, que muita gente não sabia, é que existe 2 fundos. Existe um fundo que foi criado assim que se criou, em 2011, mas existe outro que são apenas dos funcionários do concurso de 2012 para cá. Quando a gente visitou, acho que da última vez, né, doutor? Então, se dizia que, até se usou esse linguajar, que o fundo podre não tinha nada, que é esse das pessoas de 2012 para cá. Ou melhor, esse é o que está lá guardado, que só as pessoas que se foram concursadas em 2012, quando chegar a sua aposentadoria, vai estar lá guardado. E que o fundo podre é aquele de 2011, que foram das pessoas, inclusive eu, que sou funcionária já com 25 anos. Então, a pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: quero até lhe parabenizar, antes de fazer essa pergunta, porque eu vi aqui que de 13/9 de 2011, quando o senhor assumiu... 1 ano e 9 meses. É 1 ano e 9 meses, né? Foi isso que ele estava querendo dizer. Então, eu vejo que de 13/9 de 2011, quando o senhor assumiu, entregando, após a sua escolha de deixar o doutor André Quirino, seu filho, em 10 de junho de 2013, quando apenas tinha 1 ano e 9 meses da sua gestão, você deixou lá 7 milhões. Então, eu queria saber se esses 7 milhões foi no fundo bom ou é no fundo podre que está agora? Ô, minha filha, eu quero lhe dizer, me perdoe, viu? Eu quero lhe dizer o seguinte: eu não conheço esse limoeiro prévio bom e o limoeiro prévio riquíssimo, não. Está aqui, ó. Limoeiro prévio é uma organização, entendeu? Uma organização criada no dia... Tem aqui. Pela lei 2.883, de 11, está aqui, regime próprio de previdência social do município de Limoeiro. Limoeiro só tem um limoeiro prévio. Se criaram outro, foi depois que eu saí. Então, assim, a gente chega, lhe parabenizo mais uma vez, porque imagine, se você, em 1 ano e 9 meses de gestão, pelo que você coloca aqui para a gente,
Você saiu em 10 de junho de 2013. Pelo que eu sei, os concursos públicos foi em 2012, então leva-se a crer que após isso criaram, Quando foi chamado, né? Criaram esse novo fundo que era só para recolher, talvez achando que pelo fato dos outros ser mais antigos e os novatos estão chegando agora, então vamos criar o fundo para... Então, eu lhe parabenizo e vejo que a coisa podre realmente está acontecendo após a sua saída, porque 7 milhões, se a gente fosse vender 1 ano e 9 meses, a gente tinha muito. A prova está aqui. A prova eu mostrei a vocês. Isso aqui não foi feito no meu escritório, não. Caixa Econômica Federal. Em outubro de 2012, tem aqui 13.393.000. Está aqui. 3 milhões. 3, está aqui, olha. É porque são 4 contas. Tem Entendeu? mais contas aí aplicadas. Tem outras contas aqui. Mas eu estou mostrando só essa aqui. A gente tirou cheques. Vocês entenderam? Estão entendendo? Vocês estão entendendo também, minha gente? Se não tiverem, diga que a gente repete tudinho. Não, eu estou satisfeita. Então quer dizer que durante o seu período só existia um fundo. Só um fundo. E que esses 7 milhões que você deixou é do fundo Limoeiro Como diria Prévio. o povo, foi do fundo Biquirino. Limoeiro, Não era no seu tempo. Então tá certo, estou satisfeita, viu? Está aqui. Eu não conheço outro Limoeiro Prévio, não. Só esse. Algumas perguntas os vereadores formularam. Pode perguntar, doutor. Que não são da CPI da comissão, mas a gente abriu para os vereadores que tivessem alguma dúvida anotar e nós fazermos, porque isso pode ser feita pelos membros da comissão. Tem uma colocação, segundo a contadora, no seu relatório da CPI, conta que os números dados, o que bateram corretamente, foram os 3 meses de 2011 e que os demais, os valores recolhidos, dava diferença dos valores a mais ou a menos. Mas eu já entendi, antes de você responder, que esses valores da sugestão de mais 1 ano e 3 meses, você recolhia pelas informações trazidas pelo município. E não bateu também por conta dos meses que atrasou, que foi logo em seguida feito o parcelamento. Então, assim, a pergunta foi feita, mas eu estou dizendo já o que eu entendi. Se não foi desse jeito, você pode até... Pois não. Mas eu acredito que a abertura, os períodos que não bateu, foi justamente os períodos que atrasaram, mas em seguida foi parcelado e regularizado. Perfeitamente. A outra pergunta que fizeram... Se o senhor sabe dizer quanto a Limoprev recebeu da compensação previdenciária do INSS no período em que o senhor foi gestor. Aquele dinheiro que foi buscar, você mesmo colocou aí que foi buscar. Perfeito. Porque aposentava pela Limoprev, mas tinha recolhido para o INSS. Perfeitamente. Aí vocês foram buscar. Esse recurso. Aí você tem ideia de quanto é no seu período? Não tenho assim a ideia não, quanto é não, porque isso depende, isso está nos relatórios contábeis. Inclusive, então é procurar o caixa o caixa diário e ver no período quanto mas eu entrou. Quero adiantar que a CPI já fez um ofício à Previdência, ao INSS, e pedindo um extrato de todos os valores perfeitamente repassados no período de setembro de 2011 até 31 de dezembro de 2017. Perfeitamente. Eu quero só responder a quem fez a pergunta que a própria CPI já buscou essa informação e está aguardando. Nobre presidente, me diga uma coisa, já solicitaram os balanços contábeis do Limoeiro Prévio? Pedimos para olhar o caixa, entrada mês a mês. Já entendeu? Pedimos tudo a documentação contábil
Porque aí, com isso aí, com o livro Caixa e o diário, vocês pegam toda a arrecadação. Agora, outra pergunta que fizeram, mas eu acho que já está respondida, que se havia alguma dívida da Prefeitura com a Câmara, ou a Prefeitura, a Câmara ou a autarquia com a Limoprev. Já respondeu que tinha, no seu período existia uma dívida. No meu período, a Câmara de Vereadores sempre mandou as suas contribuições. Certo. Tanto a patronal como dos funcionários. A autarquia também? E a autarquia? A autarquia também. A mesma coisa. Pronto, os demais já foram respondidos. Quero agradecer a sua presença. Esse trabalho continua. Nesse momento, o presidente da CPI do Número Prova, doutor Zé Gino, está agradecendo e se preparando para o encerramento dos depoimentos deste dia. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, começam novos depoimentos, manhã e tarde. E aqui vai encerrando, portanto, essa tarde. Uma pergunta que o doutor Luiz Antônio vai encaminhar. Web TV é notícia ao vivo, direto da Câmara de Vereadores. Em rede conosco está a TV Folha Limoeiro, web do amigo Jair Ferreira, que também retransmite o sinal para que você fique informado. Todos os detalhes você vai acompanhar amanhã, logo cedinho, no 96 é Notícias e também no Jornal do Meio-Dia. À vontade, para fazer qualquer tipo de pergunta que queiram. Não há problema nenhum. A pergunta é se em algum momento, durante o período que você foi gestor do Fundo Previdenciário, houve alguma interferência por parte do prefeito na época? Não, de jeito nenhum. Porque no início, quando eu fui convocado, você já deu as condições pelos vereadores e pelos funcionários, eu disse logo aqui nessa casa, que não ia ser boi de carro, não, levar a canga no pescoço, ia fazer aquilo que era para ser feito. E o nobre vereador conhece muito bem a minha pessoa. Pois não, muito obrigado, vereador. Pronto, está encerrado as perguntas. Encerrado, portanto, os depoimentos tirando a documentação. A web também vai se despedindo. Nenhum membro funcionário quer fazer, não? Nenhum membro da comissão. O regimento não permite. Não permite. O nobre ali vereador? É o assessor jurídico da CPI. Doutor Tadeu. O doutor não quer fazer nenhuma pergunta, não? Não pode, tá bem. Mas se desejar particularmente, a gente pode perguntar, doutor. Não há problema nenhum. Viu? Ok, nesse momento o querido deixa a Câmara bem à vontade, os vereadores que fazem parte da comissão, e a Web TV Notícia, junto com a TV Limoeiro, vai encerrando a transmissão desta tarde podemos escolher as assinaturas. CPI, da Limoprev. A gente volta amanhã às 8 da manhã, com a programação inteira, manhã e tarde, levando a você todas as emoções. Lembrando que no 96 é Notícias, desta quarta-feira, estaremos levando todos os detalhes do que aconteceu aqui. A você, amigo telespectador, nosso abraço, muito obrigado aos nossos patrocinadores, aos trabalhos de Júnior Silva e Everton Cristiano, Gonçalves Filho nas reportagens. A gente volta nesta quarta-feira, 8 da manhã, daqui da Câmara de Vereadores, no segundo dia de ouvidas da CPI do Limoprev. Um abraço a todos, boa tarde. Deixa eu deixar claro. O que eu estou dando a oportunidade ao José Bequirino, ele está querendo fazer as considerações finais que ele podia ter feito ainda encontrar na ata. Mas pode falar as suas considerações. Não precisa colocar em ata. Não. Senhor presidente, demais membros dessa deleta comissão, vereadores aqui presentes, nobre nosso companheiro de luta nesta casa, Luiz Antônio e todos os demais, a imprensa,
os funcionários e as pessoas que vieram prestigiar nesta tarde o nosso depoimento. Quero agradecer a oportunidade de, mais uma vez, prestar um serviço à minha terra. E dizer que podem contar com a minha pessoa para os esclarecimentos necessários nesta trajetória. E que nós nos preparemos para enfrentar as lutas que este Brasil tanto almeja. Nós não podemos, senhores e senhoras, cruzar os braços diante da calamidade que está acontecendo no nosso Brasil. Homens que não têm a verdadeira vergonha na sua vida para administrar uma nação como esta. É preciso que nós, células vivas da nação brasileira, possamos dar as mãos uns aos outros e se escolher homens sérios, de caráter, para administrar o que é nosso. O Brasil já foi muito massacrado por portugueses. Toda espécie de gente roubou este Brasil. E ele vivendo a sua vida constante. É preciso que haja uma nação forte e poderosa para um povo guerreiro como nós. Nós não podemos viver eternamente deitado em berço esplêndido. É preciso que se tenha o nosso colchão para descansar o corpo, mas que se possa viver de braços dados na luta contra as desonestidades. Que se elimine do nosso meio esses elementos que dizem ser salvadores da pátria, mas são ladrões do povo. Nós precisamos, senhor presidente, precisamos, senhores vereadores, fazer com que a nossa terra também seja uma mão forte para construir um Brasil forte. Muito obrigado por tudo que me deram. Gostaria de avisar aos membros da CPI que amanhã coloque o despertador mais cedo e que de 7h30 devemos estar aqui, porque assumiu o compromisso com a pessoa que vai ser ouvida amanhã, que às 8h em ponto deveremos começar a ouvida, por compromisso dessa pessoa. Então, vamos colocar o despertador. Aí, quem não tiver combustível, dorme aqui em Limoeiro hoje, mas que de 7h30 devemos estar presente aqui, que às 8h em ponto eu quero tentar começar essa reunião e depende de vocês, membros da CPI. E também fazer o aviso ao pessoal da imprensa por conta desse horário, para nós não atrasarmos e 8h começar. Espero que deixe tudo esclarecido e uma boa noite e até amanhã.